Livros da maçonaria, porque geralmente eu não recomendo a pessoa comprar livros da maçonaria, porque a maioria dos livros da maçonaria, a pessoa que não é da maçonaria talvez tenha muita dificuldade para entender esses livros. A pessoa ali, para ela ter um entendimento melhor, ela vai ter que comprar um dicionário maçônico. E tudo custa dinheiro, verba, capital. Hoje em dia, existem muitos tipos de maçonaria. E nem todas as maçonarias trabalham mais com a cultura, o desenvolvimento que é feito dentro das maçonarias. Hoje, existem muitos tipos de maçonarias. Existe diferença entre maçonarias. E nem toda maçonaria, mas nos dias de hoje, segue a velha tradição, as regras maçônicas que lá atrás, nos primórdios, nos antigos, se vivia. A maçonaria hoje em dia, a chamada maçonaria moderna, tem muitas lojas, muitos tipos de maçonarias que não segue aí as regras maçônicas normal de se seguir e muito menos ritos. Então, muitas vezes, dependendo da maçonaria que a pessoa for entrar, nada vai somar ela comprar um monte de livro maçônico e estudar, porque nada que ela vai aprender nesses livros vai ter fundamento na maçonaria que ela entrar. Por isso, a pessoa deve entender bem e conhecer bem o tipo de maçonaria que ela quer ingressar. Porque senão ela gasta um monte de dinheiro com livros, estuda um monte de livros, aprende um monte de coisa e entra numa maçonaria que nada do que ela aprendeu vai ser aplicado lá dentro dessa maçonaria. Existe um monte, mais um monte de maçonaria que não segue as tradições, não segue os ritos. Eu já falei de vários tipos de maçonaria aí. Então, geralmente, é uma coisa que eu falo sempre, a pessoa tem de entender o que ela está buscando, qual é o tipo de maçonaria que ela quer ingressar, qual é a ordem, a potência aí que ela quer se tornar maçom lá dentro. Antes de querer comprar livros, porque livro custa dinheiro, não é barato, que a pessoa for comprar todo o livro necessário que ela precisa, a pessoa vai gastar aí muito, mas muito dinheiro mesmo. Eu sei disso porque eu já gastei muito dinheiro com livro, mas muito dinheiro mesmo. Então, geralmente, eu não recomendo inicialmente as pessoas comprar livro maçônico. Primeiro, ela tem que entender qual é a maçonaria que ela quer entrar, o que se estabelece dentro dessa maçonaria que ela quer fazer parte, que realmente os estudos maçônicos que estão dentro dos livros aí, ela vai poder aplicar dentro da maçonaria que ela vai entrar, ou não, ou ela vai simplesmente estar gastando dinheiro aí para aprender um monte de coisa, gastando dinheiro aí com muitos livros para aprender de verdade. Por enquanto, ela entra numa maçonaria que não aplica nada disso. Então, é perca de tempo para a pessoa gastar todo esse dinheiro. Por enquanto, eu digo sempre, o aprender é necessário. Antes de uma pessoa querer ingressar numa maçonaria, ela tem de aprender o que é maçonaria. Conhecer todo o desenvolvimento da maçonaria, tudo que é necessário para ela estar dentro de uma maçonaria, ritos, condutas e outra série de coisas. A importância de a pessoa aprender tudo sobre esse mundo maçônico, que é um estudo amplo, gigantesco, é importante. Por enquanto, a pessoa tem de saber qual é a maçonaria que ela está buscando. Tem muita gente aí que está dentro de maçonaria independente, que dentro de muitas dessas maçonarias não se segue a regra básicas das grandes ordens, das grandes maçonarias. Tem maçonaria aí, eu falo sempre,
que ela tem lá o nome de maçonaria, mas nem de longe, ainda mais de perto, podemos chamar de maçonaria. Tem muita maçonaria independente, que alguém foi lá e fundou essa maçonaria, e ele dirige essa maçonaria ali como fundador e líder do jeito que ele quer, não dentro da tradição das regras maçônicas. Ele dirige ali do jeito que ele quer. Maçonaria tem dono? Não, maçonaria não tem dono. Alguém funda uma maçonaria, mas não é dono da maçonaria. Alguém funda uma maçonaria, mas ele não pode ditar regras dentro dessa maçonaria. Ele tem de seguir todo estatuto maçônico que existe. Porque que ele não segue todo o estatuto maçônico que existe, não importa qual que seja a potência, não podemos chamar isso de maçonaria. Porque existe aí todas as regras maçônicas que todas as maçonarias têm de seguir, indiferente qual seja a potência. Por exemplo, no Brasil, existem 3 grandes ordens no Brasil, que são as 3 maiores potências legítimas e aceitas no Brasil. E toda maçonaria que se respeite, que realmente age como uma maçonaria, ela vai seguir a conduta de uma dessas 3 grandes ordens que existem no Brasil. Ela vai seguir ali as regras, as condutas, mesmo ela não sendo ligada com essas maçonarias, mesmo ela não sendo reconhecida por essas maçonarias oficialmente, que ela é uma maçonaria de verdade, ela vai seguir a conduta de ética, de moral, os costumes, a tradição de uma dessas 3 maçonarias, que são as 3 maiores maçonarias no Brasil, legítima e aceita. Então, essa coisa de livro é uma coisa bem cuidadosa. A pessoa tem que ter muita cautela nesse negócio de comprar livro. Por quê? Porque senão a pessoa começa a comprar um monte de livro antes de saber qual que é a maçonaria que ela vai ingressar, qual é a tradição, qual é a cultura daquela maçonaria. Isso é que tem uma tradição, uma cultura, aquela maçonaria. Como eu falei, existem muitos tipos de maçonaria. Tem maçonaria, já falei em muitos vídeos, que não podemos nem chamar de maçonaria. Se diz que é maçonaria, mas nada é efetuado lá dentro que uma maçonaria de verdade efetua geralmente. Estudar é base, eu digo sempre, estudar, buscar conhecimento é base, porque ninguém melhora de vida, seja em qual seja o departamento da vida dessa pessoa, sem conhecimento, sem autoajuda, sem automelhoramento. A pessoa ela tem de buscar diariamente a evolução dela, e através do conhecimento, do esclarecimento, do desenvolvimento mental. A pessoa não pode ter uma mente cauterizada, porque senão a pessoa não consegue evoluir. Por entanto, essa coisa de estar comprando um livro, como eu disse, a pessoa tem que ter cautela, porque ela vai pagar, não sai de graça. Livros não é de graça, custa dinheiro. Então a pessoa tem que estar muito cautelosa aí nessa questão, qual livro comprar. Principalmente que ela não faz parte de uma maçonaria, qual maçonaria ali ela tem intenção de um dia, de amanhã, poder ingressar, para ela saber ali qual que é a tradição, qual que é a cultura, os regulamentos, o que é efetuado ali dentro daquela maçonaria, quais são os estudos feitos dentro daquela maçonaria. Por isso que eu digo, a pessoa tem que ter muita cautela nessa coisa de comprar livro. Por que eu estou fazendo esse vídeo falando isso? Pela questão que geralmente quem segue a gente das redes sociais, principalmente nos nossos grupos fechados, eu não tenho o costume de indicar livros, passar livros para a pessoa. Até porque eu digo sempre, do momento que eu indico um livro, eu falo para a pessoa, olha, compra esse livro, eu se torno responsável. Que aí a pessoa ir lá e comprar esse livro e vir me fazer perguntas sobre esse livro, eu tenho de responder as perguntas dela, porque eu mandei ela comprar, eu indiquei o livro. No momento que a pessoa, ela, por conta própria, resolve comprar livros, e não é errado, o conhecimento é base, é importante, mas por conta própria ela vai lá e compra um livro, eu não sou responsável.
Por exemplo, já vieram me perguntar coisas que está em livro aí, que a pessoa foi lá e comprou, e eu não respondi, porque eu não sou responsável pelo livro que aquela pessoa comprou. Eu sou responsável pelo o que eu falo, o que eu indico para a pessoa, o caminho que eu mostro para a pessoa, e cabe em mim dar toda a orientação necessária para a pessoa sobre essa base de ensinamento que eu faço. Outro tipo de ensinamento, outro tipo de base, seja através de um livro ou através das redes sociais aí, não cabe a mim explicar nada para as pessoas. Ontem eu postei aqui dentro do grupo alguns vídeos aí com alguns livros maçônicos. Muito, muito, muito interessante esses livros que têm base dentro da maçonaria, livro de estudos maçônicos, lógico que não são aí os livros principais.